A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, muito bom dia, graça e paz. Sou seu amigo, o apóstolo Miguel Ângelo, e aqui estou de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã, para juntos bebermos um café espiritual. Só que a água que eu vou usar é a água da vida. O fogo que vai aquecer este café é o fogo do Espírito Santo. Então, é um café espiritual que faz mudança de vida. Bem-vindos sejam todos. Uma palavra sobre os nossos cultos ontem, maravilhosos. Eu ministrei a palavra sobre o poder da palavra e o poder da fé. E foi algo tremendo na vida de tantas pessoas. Estamos terminando o mês de novembro, daqui a pouco chega o Natal, o Réveillon. Como é que você quer viver não só o resto do ano, mas acima de tudo, o resto da sua vida? Então ontem eu provoquei, eu desafiei as pessoas que estavam nos cultos a acreditarem num projeto perfeito de Deus para as suas vidas, num plano que envolve a palavra e envolve o poder da palavra. Quando eu prego, eu não prego apenas para pregar. É que Deus me chamou para ser um apóstolo, para aperfeiçoar os santos, para que os santos tenham um bom desempenho. Esta é a função do meu apostolado. Vamos então beber o nosso café espiritual, vamos tratar das coisas da vida. Eu sei que há pessoas ouvindo este programa nesta segunda-feira que chegaram ao limite da sua vida. Há pessoas que estão dizendo, não dá mais. Ligaram a televisão ou a estação de rádio debaixo de uma pressão violenta de vida, porque chegaram ao seu limite. Deixe-me dizer-lhe uma coisa. Quando nós chegamos ao nosso limite, e cada um de nós tem um limite, Deus chega com a sua provisão. Deus chega com a sua provisão. Você se recorda da Bíblia Sagrada, e todos já viram no cinema, o limite de Moisés, quando chegou com 3 milhões de hebreus, se deparou com o mar vermelho. Era o limite. Atrás vinha um exército, vinham cavalos, oficiais, draconianos, prontos para abater o povo de Deus. Mas no livro de Êxodo, olha, no capítulo 14, versículo 21, diz que então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca e as águas foram divididas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro, à sua direita e à sua esquerda. Então o limite de Moisés era o mar. Ele chegou e disse, agora, meu Deus, Deus veio com a provisão. Existem outras expressões bíblicas que passam por esse drama. Por exemplo, um dia, Abraão chegou a um limite. Diz que Deus pediu a imolação de seu filho Isaque. E no livro de Gênesis, no capítulo 22, diz a palavra do Senhor que Deus proveu um cordeiro. Ou seja, diz aqui, então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos.
Tomou Abraão o cordeiro e ofereceu o holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: o Senhor proverá. Então veja, o limite de Moisés era o Mar Vermelho. Deus abriu o mar com a sua provisão. O limite de Abraão era a morte de Isaac. Deus proveu um cordeiro. O limite de Ana, por exemplo, Ana era uma mulher estéril. O limite da sua vida era a esterilidade. E diz em 1 Samuel 1,20, ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem chamou de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Interessante. Deus lhe concedeu um filho. Deus abriu o Mar Vermelho. Deus proveu um cordeiro. O limite de Jesus era a morte. Mas diz a Bíblia que Jesus, Deus, o Senhor, ressuscitou Jesus. Todas as vezes que alguém que busca a Deus, que é fiel ao Senhor, chega a um limite de vida, Deus chega com a provisão. Qual é o limite na sua vida? São problemas financeiros? São problemas familiares? São empresariais? Perdas? Qual é o limite que você chegou? Ouça, Jesus Cristo, o Senhor de senhores, o Rei de reis, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, o único Deus verdadeiro, tem uma bênção como resposta ao limite da sua vida. No livro de João, no capítulo 10, esta é uma expressão que todos nós, os pregadores, gostamos muito. João 10:10 diz assim a palavra do Senhor. Olha lá. O ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, há coisas que limitam o ser humano. Mas Jesus Cristo, o Senhor de senhores, tem a provisão, tem um milagre. A sua vida não será mais a mesma. Então, não olhe apenas para o problema. O problema não é o fim. Olhe para Jesus. O problema é a oportunidade que Deus lhe dará para que Ele se manifeste poderosamente. Assim como Deus fez lá com o Mar Vermelho que se abriu, com a provisão de um cordeiro para que Isaac não fosse imolado, com um filho para que Ana não fosse humilhada, com a ressurreição de Jesus para que o diabo não risse e não imaginasse que ali estava o fim da história de Deus. O Senhor vai à nossa frente. Ele nunca nos deixará. Ele não abandona. Esta é a minha experiência. Esta é a experiência dos grandes personagens da Bíblia. No momento do limite da vida, Deus vem com a provisão. Ele não nos abandonará. Então não tenha medo, não desanime. Olha o que a quinta passagem bíblica lhe mostra. No livro de Deuteronômio, no capítulo 31 de Deuteronômio, estamos lendo o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. Deuteronômio 31:8 diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te atemorizes. É o Senhor que vai adiante. Então, significa que Deus é fiel e Ele vai adiante. Se você hoje tem uma consulta com um grupo de médicos que vão decidir sobre um diagnóstico ou um prognóstico maligno,
saiba de uma coisa, Deus vai adiante de você. Ele quer que você progrida. Ele quer que você avance. Ele não quer que você apenas sobreviva. Esse não é o projeto de Deus. Então, mesmo nesta grave crise econômica, social, empresarial, enfim, política, que o nosso país vive, eu venho como um profeta e digo, não desanime, porque é muito tentador desanimar e desistir. Só desiste quem se acovarda. Então não desenvolva uma mentalidade do sobrevivente. Eu sou um survivor, eu quero apenas tentar passar este momento. Não. Você é um vencedor. É preciso então crer em nosso Senhor Jesus Cristo. Não creia em religião. Religião não serve. Aliás, grande parte das religiões que nós conhecemos são malignas. É Jesus. O único caminho, única verdade, única vida é Jesus. Então, é preciso crer e liberar a fé, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir uma experiência de um guru. Não é ouvir o que a religião tem a ensinar. É ouvir a voz do Espírito Santo, que Ele está dizendo hoje, Deus é fiel. E Ele vai lhe levar muito longe. Talvez você esteja enfrentando dias difíceis, relacionamentos que não deram certo. Você sabe que muitas pessoas, quando têm um problema de família, elas, em vez de buscarem a Deus, quantos homens acabam por fumar droga, indo para a balada, buscando o sexo ilícito, porque estão passando por uma crise dentro da família? Quantas pessoas que já foram exemplos para tantos, hoje estão lá no fundo do poço, porque se envolveram com o caminho da droga, porque foram para as noitadas, porque foram em busca de uma realização fora de casa, quando dentro de casa tem uma família, tem uma esposa, tem um marido, tem filhos, tem tudo de bem. Quantas derrotas por se escolher o caminho do mundo. Então, eu sei que há pessoas me ouvindo nesta manhã, estão passando por decepções. Você vai ser apenas uma vítima, eternamente vítima, ou você quer ser mais do que vencedor? Pastor, mas eu estou passando por provações, períodos de provação. Deixa-me lhe dizer uma coisa. Na minha vida pessoal, na vida dos personagens da Bíblia, todas as provações fizeram pessoas sair da provação muito melhores. Talvez você diga, mas apóstolo, eu tenho tido desafio atrás de desafio, são constantes. Ouça, não baixe a sua cabeça. Sim, mas eu estou vivendo um deserto, apóstolo. Você pode prosperar no meio do deserto. Foi Deus que disse isso. Então eu aprendi a confiar que em tempos difíceis, Deus vem com a sua provisão. Vamos lá voltar atrás, o início do programa. Moisés com 3 milhões de pessoas, o barulho das rodas dos carros, dos militares de Faraó chegando. Moisés tenta fazer uma oração, Senhor, e agora o que eu faço? E Deus disse, não, olha Moisés, não é hora de orar, agora é hora de marchar. Põe o pé na água. Ele veio com a provisão. Deus abriu o mar. Deus não falha, Ele é fiel em tempos difíceis. Deus abre portas sobrenaturais.
E Ele está abrindo hoje uma porta. Hoje o Senhor fará você transpor todos os limites que a sua vida lhe impôs. Ele está no trono. Ele é a nossa fonte. Olha o que disse o Salmo 37, 25. Eu amo os salmos de Davi, eu amo os salmos todos, eu amo toda a Bíblia Sagrada. Mas o Salmo 37, 25 diz assim a palavra do Senhor: eu já fui moço, já agora sou velho, porém jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então o salmista disse: eu nunca vi um justo desamparado. Você sabe por quê? Porque se houvesse um justo desamparado, Deus estaria mentindo. Se houvesse um justo que chegou ao limite da sua vida e dissesse: agora eu entrego os pontos, jogo a toalha e perco a batalha, Deus não seria um Deus fiel. Você sabe, eu já tive muitos momentos em que eu disse para mim mesmo, eu conversando com os meus botões: Miguel, você chegou ao seu limite. E quando parecia que o mar jamais se abriria, Deus abriu o mar. E quando parecia que seria o fim e que era a morte de um sonho, Deus colocou um cordeiro de provisão. E quando parecia que a humilhação seria o meu debulhar de lágrimas, assim como Ele fez com Ana, dando-lhe Samuel, Deus fez um milagre na minha vida. Então, a única coisa que você precisa, primeiro de ter acreditado em tudo o que eu lhe disse, mas naturalmente tomar uma decisão, entregar a sua vida a Jesus, render-se à onipotência do Criador e ter uma experiência viva, real, porque cristianismo não é apenas blá 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 dos homens. Cristianismo é a realidade de Deus na terra, a transformação do ser humano e a manifestação da sua glória. Cristianismo não tem nada a ver com sacrifícios, com pagar o preço, com morte de sonhos, ou vida destemperada e sem rumo. Isso não é cristianismo. Aliás, a lei de Moisés, diz a Bíblia Sagrada, que a lei é o ministério de condenação e de morte. A graça de Deus é o ministério de vida, do Espírito e da excelência. Então, entregue a sua vida a Jesus. Reconheça que apenas você bater o pé no chão não abre o mar vermelho. Reclamar da vida não traz a provisão de um cordeiro. Banhar sem lágrimas não é suficiente para Deus dar um Samuel. É fé. É a fé que mexe com o coração de Deus. Não são lágrimas. Não é bater o pé no chão, não é escarnecer. É a fé. Então, vamos orar a Deus agora. Vamos colocar a nossa vida no altar. E creio de todo o meu coração que Deus abrirá esse mar do teu limite. Senhor Jesus Cristo. Que maravilha é crermos num Deus vivo, aquele que é o único Deus. Cristianismo é a única verdade que leva à eternidade. A eternidade feliz de um gozo celestial. A religião leva ao Sheol. A religião leva ao engano, que aliás, tu mesmo, Jesus,
alertaste sobre o engano dos últimos tempos. A prova que Jesus estaria voltando seria o engano da religião. Mas graças a Deus que nós temos o caminho, a verdade e a vida que gera transformação, que gera eternidade em nós. Por isso, eu abençoo agora a vida deste homem, desta mulher, desta família, especialmente aquele que dizia: chegou o meu limite. O limite foi alargado, a tua tenda se alargou, as tuas estacas foram levantadas e agora fincadas para mais longe. Eu creio na fidelidade de Deus, eu creio no milagre de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Hoje é segunda-feira e logo à noite teremos um grande encontro de oração, confissão e milagres. Meu genro, pastor André, minha filha, pastora Cristiane, dirigem uma reunião que é um legado de fé para a vida da igreja e para todos aqueles que têm participado deste mover extraordinário de Deus da oração. Quantas brechas foram fechadas, quantos milagres foram anunciados, quantas portas foram abertas, porque houve a determinação da oração. Hoje à noite, aqui na Rua Maricá 320, no bairro de Jacarepaguá, rua paralela a Cândido Vinícius, uma grande noite de oração. Oração, confissão e milagres. E amanhã, 10 horas da manhã, com o bispo Daniel Anecleto, uma grande reunião, escola bíblica. A igreja tem todas as terças-feiras uma oportunidade e oferece esta oportunidade, essa desta de amor, de gerar raízes espirituais com a graça de Deus na vida do povo do Senhor. Você tem agora, hoje à noite, amanhã pela manhã, ou quarta-feira que vem, uma noite apostólica e profética. Venha conhecer a Igreja Cristo Vive. Venha conhecer uma família maravilhosa que é a família Cristo Vive. Aqui em nossa catedral, que nós sempre temos a honra e a glória para Deus, de mostrar, é o lugar onde os sonhos se realizam. É o lugar onde você cria raízes espirituais. É um lugar onde não se mercadeja a palavra, nem se usa a fé fraca das pessoas para encorajá-las ao mercantilismo. Aqui é lugar de Deus. Aqui é a casa do Senhor. Meu telefone para o seu pedido de oração, para o seu contato conosco é 30 17 90 90. E todos que me ligarem esta manhã ou que estão ouvindo pela rádio em outros horários à noite, ligue para nós. Você vai ganhar este livro. Você é um dos nossos. É um livro, um presente para a sua vida. Ligue para nós. 30 17 90 90. Temos 3 minutos de programa. Eu quero lhe anunciar que daqui a pouco chega dezembro. Estamos preparando uma grande festa, um grande domingo de Natal. O nosso Natal será sexta-feira, então vamos passar as atividades da igreja todas para domingo, dia 27. Vamos ter pela manhã um grandioso culto de Natal. Eu vou falar sobre o poder da fé através do Natal. Depois teremos segunda, terça e quarta, 3 noites maravilhosas na igreja, o encerramento do ano com ousadia e fé. E no dia 31 de dezembro, um Réveillon. Povo de Deus não passa Réveillon no mundo, nem na praia. Isto é cavar a sepultura. Povo de Deus passa o final de ano na casa do Pai como gratidão pelo ano e a abertura, a perspectiva profética de um novo ano. Eu estou lhe anunciando com um mês de antecedência para que você faça este ano diferente. Você tenha uma causa pela qual você vai viver, tenha uma missão, um propósito de vida, criando vínculos com Deus e com a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Informações das nossas atividades pelo 30 17
90 90. Ainda tenho um minuto. Eu tenho um legado muito importante de literatura. 145 livros publicados pelo apóstolo Miguel Ângelo. Minha amada esposa já tem 2 livros publicados, estará lançando agora o 3º livro, Vidas Curadas, Almas Felizes, Vidas Curadas, que vai ser uma bênção. Nós temos literatura para o seu crescimento espiritual. Ligue para nós, conheça pelo www.igrejacristovive.com.br o que é a verdade da graça de Deus. Amanhã eu volto. Em meu nome, apóstolo Miguel Ângelo, minha amada esposa Bispo Roxana, nossa equipe dos irmãos Amém Senhor Corporação, que fazem parte deste grupo que assessora o apostolado na televisão e na rádio, em nome de todo o povo da Igreja de Cristo Vive. Graça e paz. Deus é fiel. Os seus limites foram levados para mais longe. Graça e paz. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.